Olá, este é o quinto vídeo do curso sobre criação de aulas digitais com o GeoGebra, e nele vamos mexer um pouco com estatística, mais precisamente com os gráficos chamados de histogramas. E para isso, vamos conhecer um novo componente do GeoGebra, a planilha. Este componente permite trabalhar de maneira semelhante às planilhas eletrônicas já conhecidas, como Excel e OpenOffice. Você pode inserir valores numéricos nela e depois operar com esses valores. Uma outra possibilidade é criar objetos, como um ponto, e veja que ele fica automaticamente disponível na janela de construção. Veja que ao movê-lo, você tem as coordenadas do ponto atualizadas automaticamente na planilha. Outra forma de utilizá-la é criar uma variável, por exemplo, esta, na caixa de entrada. Veja que ela está criada na janela de álgebra. Exibi-la para que ela seja mostrada como um seletor e então inseri-la na planilha. Veja que os três elementos são atualizados automaticamente à medida que variamos o seu valor. Neste vídeo de hoje, usaremos a planilha para listar os dados que darão origem ao nosso histograma. Para este vídeo, escolhi a variável aleatória tamanho do calçado. Você poderia obter esses dados junto com seus alunos. Usarei para montar o nosso histograma essa lista com 40 entradas. Este é o primeiro passo para a construção do nosso histograma. Para entender o segundo, vamos acionar o comando histograma na caixa de entrada, apertando o Enter para completar e F1 para dar uma olhada na ajuda. Temos essas duas opções. Como temos a lista dos dados brutos, é esta a segunda opção que vamos utilizar, mas precisamos gerar primeiro a lista dos limites das classes. Para isso, vamos criar uma nova coluna na planilha, chamada Limites, e vamos colocar os valores que determinarão as classes do histograma. Neste caso, escolhi intervalos de 2 em 2 a partir do menor tamanho de calçado disponível na amostra. Você poderia escolher qualquer limite, inclusive com tamanhos diferentes. Isso feito, vamos criar as listas. Para isso, selecione os dados na planilha, clique com o botão direito, criar lista. O mesmo para os limites. Para evitar confusão, vamos mudar o nome desses objetos. Para a lista dados, e lista limites. Com isso, estamos aptos a criar o histograma. Vamos na caixa de entrada de comandos, usar o comando histograma, F1 mais uma vez para acessarmos a ajuda. Então, o primeiro elemento a ser passado é a lista com os limites, depois a lista dos dados brutos. Então, lista limites, vírgula, lista dados. Enter. Aparentemente, nada aconteceu, mas o objeto está criado. Para localizarmos, basta andarmos um pouco no eixo cartesiano e pronto, temos o objeto. Para facilitar a visualização, vou esconder a planilha. Veja aqui o intervalo de cada uma das barras tem tamanho igual a 2. Eu posso ocultar o rótulo. E a altura está relacionada com a frequência absoluta dos dados e não a frequência relativa. Esse é um detalhe importante sobre o histograma criado automaticamente pelo GeoGebra. Agora, vamos começar a melhorar as funcionalidades dessa construção. O primeiro item a ser melhorado diz respeito ao eixo Y, que não está visível da maneira como construímos. Para compensar essa limitação, vamos primeiro criar um ponto
sobre o eixo x. E agora uma reta perpendicular ao eixo x passando por esse ponto. Essa reta servirá como eixo y falso. O segundo passo é ir em Propriedades, Malha. Vamos exibir a malha seguindo uma distância, a distância que quisermos, por exemplo, de 1 em 1 no eixo y. Com isso temos essa visualização. E agora podemos criar rótulos que indiquem os valores em cada trecho desse pontilhado que foi criado. Criando vários desses rótulos, temos o seguinte resultado. Neste ponto, devemos chamar atenção para dois detalhes. O primeiro deles é que você pode notar que a altura de cada barra não é exatamente igual à frequência absoluta dos dados de cada classe. Isto porque, quando trabalhamos com histograma, o que importa é a área de cada barra. E como a base que escolhemos é igual a 2, a altura será igual a metade da frequência absoluta dos dados. Se estivéssemos usando barras com intervalos diferentes, teríamos alturas diferentes, mas a área seria sempre igual ao número de dados pertencentes àquela classe. É por isso que o objeto que representa o nosso histograma tem valor numérico igual a 40, que é o tamanho total da nossa amostra. O segundo detalhe importante é que o GeoGebra define os intervalos de cada classe como sendo fechado à esquerda e aberto à direita. A próxima funcionalidade que vamos implementar nessa construção diz respeito à visualização da média e da mediana. Veja que a moda pode ser obtida diretamente pelo gráfico. Basta observar a barra com maior altura. Para a média e mediana, vamos criar um novo objeto chamado média, usando o comando média, e para o qual passamos a lista dos dados. E para a mediana, o mesmo. Os dois objetos estão devidamente criados na janela de álgebra, mas para facilitar a visualização, vamos fazer o seguinte. Criamos um ponto solto no gráfico. Em Propriedades, vamos editar as suas coordenadas para que a coordenada y seja igual a 0 e a coordenada x seja igual ao valor da média. E podemos fazer o mesmo para a mediana. Agora, criamos duas retas perpendiculares ao eixo x, passando por cada um desses pontos. E assim, temos uma visualização imediata da média e da mediana. Fazendo um tratamento visual desses elementos, temos o seguinte. Agora, para visualizarmos a potencialidade dessa construção, vamos ocultar a janela de álgebra e exibir a planilha. E alterar alguns dos dados que temos disponíveis. Em especial, vou transformar todo mundo que tem em pé 38 e 39 para 43. E vocês podem visualizar diretamente no gráfico o impacto que isso tem na média e na moda, e na mediana. Certo? Com isso, é possível investigar diversas propriedades dessas duas medidas resumo e discutir diversos assuntos com os alunos. Um detalhe que vale a pena salientar é que, se você inserir novos valores ao final dessa lista, eles não vão influenciar no teu gráfico, pois a lista de dados que você criou vinha até um determinado ponto. Para incluir esses novos dados, o aconselhável é gerar uma nova lista, incluindo,
e depois alterar a definição do histograma na janela de álgebra em propriedades. Assim você vai ter um novo histograma contando com esses novos dados. Por fim, destacamos mais alguns comandos relacionados à estatística no GeoGebra. Alguns relacionados a medidas resumo, como moda, quartil e desvio padrão, e outros que possibilitam a construção de outros tipos de gráfico, como o gráfico de barras e o boxplot. Com isso, finalizamos o 5º vídeo e já está disponível no ambiente a 5ª tarefa, no qual vamos explorar como construir histogramas usando a frequência relativa dos dados.